Com a paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Hoje estamos mais uma vez aqui para trazer uma palavra do Senhor para vocês, tá? Nós vamos trazer uma palavra sobre arrependimento. Então, hoje eu queria deixar para você dois capítulos, mas nós vamos ficar no livro de Oséias. Então, eu vou ler Oséias 2 e depois Oséias 6. São pequenos, tá, irmãos? Então vamos lá, livro de Oséias, capítulo 2. Chamai os vossos irmãos, meu povo, e vossas irmãs, favor, a fidelidade de Deus, a infidelidade do povo e a fidelidade de Deus. Repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. Porque ela afaste a sua prostituição de sua presença e os seus adultérios de dentre os seus seios, para que eu não a deixe despida, e a ponha como no dia em que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como a terra seca, e a mate de sede. E não me compadeça dos seus filhos, porque são filhos de prostituição. Pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e a minha bebida. Portanto, eis que cercarei os seus caminhos com espinhos e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-los-á sem contudo os achar. Então dirá: irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo, o vinho, o óleo, multipliquei a prata, o ouro, que eles usaram para Baal. Portanto, tornar-me-ei e reterei os teus templos, o meu trigo, o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, que lhe deviam cobrir a nudez. Agora descobrirei a sua vergonha, os olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, das luas novas, os seus sábados e todas as suas solenidades. Devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: esta é a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei dela um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. Castigá-la-ei pelos dias de Balaim, nos quais lhe queimou o incenso, e se adornou com as suas arrecadas e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que eu a trarei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Arcor por porta de esperança. Será ela obsequiosa, como nos dias de sua mocidade, e como nos dias em que subiu à terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes de Balaim, e não mais se lembrarás desses nomes. Naquele dia, farei o favor dela aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, com os répteis da terra, e tirarei desta o arco, a espada, a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, em benignidade e em misericórdia. Desposar-te-ei comigo com fidelidade e conhecerás ao Senhor. Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso os céus e estes a terra obsequiosa ao trigo, o vinho, o óleo e este a zerezel. Semearei Israel para mim na terra e compadecer-me-ei da desfavorecida. E a não meu povo direi: tu és o meu povo. E ele dirás: tu és o meu Deus. Amém, irmãos? Então aqui, Oséias, quem não conhece, tiver interesse, Oséias é um dos livros dos pequenos profetas. E ele foi chamado para ser um profeta naquele tempo,
né? Para falar com o povo de Israel. E Deus, ele usou Oséias, a vida dele também para ser uma profecia, né? Contra o povo de Israel, na qual, se você tiver interesse de ler, na vida dele Deus fala para ele se casar com uma prostituta, para mostrar para Israel como ele estava como o povo de Deus estava se comportando na presença dele, né? Então Deus usa a vida de Oséias como uma mensagem direta e vívida do que Deus queria passar para o povo de Deus. E hoje em dia não é diferente, irmãos, a nossa vida, se a gente for ver o que Israel vivia naquela época, o que o povo vivia naquela época, é o que nós estamos vivendo hoje, não é nada de novo o que o mundo está vivendo hoje. Antigamente também era assim, né? E o que Deus quer passar para nós hoje, irmãos, é que nós devemos voltar ao Senhor. Aqui, aqui fala, né, no adendo da Bíblia, Deus, ele faz uma acusação formal contra Israel. A acusação é de adultério, flagrante violação da aliança do amor. Gomer também traiu Oséias e se ofereceu àqueles a quem ela não pertencia. Aqui, Gomer, se você for ver, é a mulher dele, né? Então, Deus, ele permitiu tudo isso na vida de Oséias para mostrar para Israel como que Israel estava se portando na presença do Senhor. Então aqui ele começa: repreende a vossa mãe, repreende-a, porque ela não é minha mulher. Então aqui tá falando da cidade, né? Que fala, você não é minha esposa, porque todo mundo sabe, e os que não sabem, né, os que não são crentes ainda, que a igreja, nós somos a esposa do Senhor. Jesus vai vir buscar a esposa, que é os evangélicos, que somos nós, os crentes, a igreja do Senhor. Então aqui Deus, ele tem, né, como esposa, porque ele cuidou. Então ele fala, você correu para os seus amantes. O que são os amantes aqui nessa época? São os outros povos pagãos, né, que eles falavam de os outros povos pagãos que não criam a Deus, então adoravam outros deuses. Então o povo de Deus recorreu a essas pessoas. Eles se juntavam com esse povo, né, que não era um povo de Deus, e eles adotavam tudo que era do mundo, tudo que era mundano, tudo que era do mal, para a vida deles. E eles deixaram a Deus. Então eles deixaram de adorar a Deus para adorar o demônio. Naquela época eram os Balaíns, Baal, era o Deus deles, né? E todo Deus que não é o Senhor Jesus Cristo, ele não é Deus, ele é o demônio, né? Então, eles adoravam outros deuses em vez do Senhor, sabendo das coisas que o Senhor fez. Então ele fala assim, você foi buscar socorro lá, achou que era de lá que estava vindo seu alimento, sua vestimenta, sua segurança, mas não, era eu. Mas agora eu vou tirar tudo de você. Você vai procurar eles, mas você não vai ter alimento, não vai ter vestimento, não vai ter proteção, não vai ter nada. Porque quem estava proporcionando isso para você até então, sou eu. É Deus que nos proporciona as coisas, irmãos. É Deus. Às vezes a gente acha que é outras coisas que ele está proporcionando. Acha que a força vem das nossas mãos. Eu tenho um alimento na minha mesa porque eu trabalho, porque eu faço isso e aquilo, porque eu acordo de manhã, não sei o quê, porque eu vou lá, eu faço e aconteço. Só que você esquece que se você acorda de manhã é porque Deus te deu o fôlego de vida. Se você tem um trabalho é porque Deus te deu. Se você tem força para ir lá e fazer as coisas é porque Deus te proporcionou aquilo. Senão você não faria nada. Você não faria nada. Você nem acordaria. Você malemar levantaria da tua cama. Você não faria nada se não fosse Deus. E às vezes a gente nem acorda e nem agradece a Deus. Porque a gente acordou. Quantas pessoas não acordaram? Dormiram, não acordaram mais. Quantas pessoas que estão lá na cama de hospital ou com depressão não conseguem levantar da cama para fazer nada? Ou quantas pessoas estão desempregadas? Quantas pessoas estão morrendo de fome? Quantas pessoas estão morrendo por doenças? E a gente não percebe a mão de Deus na nossa vida. No nosso fôlego de vida, porque a gente levantou, porque a gente tem saúde, porque a gente tem um emprego, porque a gente tem um salário que dá pra gente comprar tal coisa. Não foi a nossa força. É Deus que nos proporciona. E às vezes a gente esquece, a gente acha que a força é nossa. Então, maldito do homem que faz do próprio homem seu braço direito. Maldito o homem que confia no homem. Entendeu? A nossa esperança, a nossa força, ela vem do Senhor, né?
E aí, às vezes, a gente esquece. Às vezes a gente acha que é por causa do fulano, do ciclano, do beltrano, é por nossa causa, coitado de nós. Mas não é. É por causa do carro que levou a gente lá, é por causa de muitas outras coisas, irmãos. Só que não é. É por causa de Deus. Então a gente tem que lembrar que tudo que nós temos e tudo que nós proporcionamos é Deus que nos proporciona. É Deus. E isso a gente tem que lembrar. E Deus, ele nos chama para lembrar isso. Porque você acha que você tá assim por causa de quem? Por causa de você? Ou por causa dessas coisas que você tá procurando? Não, meu querido. É por minha permissão. Porque tudo é permissão do Senhor, irmãos. Tanto o bem quanto o mal na nossa vida é permissão de Deus. Porque aqui na própria Bíblia fala que Deus criou o bem e Deus criou o mal. É Deus que faz e nada foge do agir de Deus. É Deus que proporciona. É Deus que estabelece, irmãos. Nada acontece se não for permissão de Deus. E se vocês têm dúvida disso, vai ler Jó. Lá vocês vê muito bem o que acontece na vida de Jó. Você acha que o diabo fez e aconteceu? Não, foi permissão de Deus. Foi Deus que permitiu que o diabo tocasse na vida de Jó. Para provar as coisas do Senhor através da vida de Jó. Porque nada acontece na nossa vida se não for permissão de Deus. E as coisas que acontecem é para engrandecer o nome do Senhor. Mais nada. Se algo aconteceu na nossa vida é porque Deus permitiu isso. Tanto para o bem quanto para o mal. E isso que aqui Deus fala do povo, que ele se alienou com outras pessoas que não tem nada a ver com Deus. Eles adoraram. Aqui a prostituição que fala na Bíblia não é prostituição sexual. A prostituição aqui é prostituição idólatra. Porque o que Deus mais abomina é quando a gente deixa o Senhor para adorar outros deuses. É o fim para o Senhor. Porque ele é um Deus zeloso, irmãos. Ezequiel, se você for ver, lê lá o livro de Ezequiel, leia. E você vai ver quanto que Deus é zeloso, é um Deus zeloso. Deus é um Deus, sabe, ele tem ciúmes dos seus, ele ama, sabe? Quando a gente ama alguém, a gente tem ciúmes. A gente quer cuidar da pessoa. Quando a gente vê que aquela pessoa não tá nem aí pra gente, o que a gente faz? E é isso que acaba com o Senhor, sabe? Você quer chatear Deus, é você esquecer do Senhor, é você adorar outra coisa que não seja Deus, irmãos. Isso pode ser qualquer coisa na nossa vida. Às vezes a gente pensa, mas eu não tô adorando outra coisa. Mas aí a gente pensa, eu deixo de fazer tal coisa de Deus pra ficar assistindo série, TV, seja, qualquer coisa. Eu preciso aquele carro, eu quero aquele carro, eu amo aquele carro, eu quero aquela coisa, eu amo aquela coisa. Aquilo se torna um Deus na nossa vida. Sem a gente perceber. Às vezes a gente acha que tá tudo certo, a gente não tá fazendo nada. E às vezes a gente tá deixando Deus em último plano, nem segundo. Nem segundo, porque às vezes a gente nem lembra de agradecer a Deus, nem nada. A gente deixa ele lá em último mesmo, sabe? Nada. E a gente tá colocando outras coisas, família, dinheiro, emprego, bens materiais, qualquer coisa em cima da prioridade do Senhor. E às vezes a gente não percebe isso e a gente faz. E aí a gente deixa Deus muito chateado, porque uma coisa que Deus abomina é isso, sabe? Isso deixa Deus muito triste. E lá naquela época, Israel estava deixando Deus muito triste. Inclusive, se vocês tiverem interesse, toda vez que vocês for ler o Velho Testamento, vocês vão entender que a vida de Israel foi essa. Felizmente, sabe? É claro que teve os remanescentes do Senhor, que permaneceram firmes e fiéis, e tem muito disso aqui na Bíblia, irmãos. Tem histórias de muitos remanescentes do Senhor. Daniel, Ezequiel, o próprio Oséias. Tem, tá recheado de pessoas que foram fiéis ao Senhor até o fim da vida delas. Mas a maioria das pessoas, irmãos, sempre a mesma coisa. E hoje em dia também não muda nada, sempre a mesma coisa. E Deus, ele quer nos trazer de volta ao primeiro amor. Deus quer nos trazer de volta para o Senhor. E aqui ele traz coisas boas que ele fala, né? No 16, naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Balaíns e não mais se lembrará. Isso é uma promessa do Senhor para nossa vida. Deus, ele quer nos limpar de todas essas impurezas, irmãos. Deus quer nos trazer de volta
aos pés do Senhor. O Senhor quer que nós tenhamos um verdadeiro arrependimento, irmãos. Na parte do Senhor, Deus quer que nós venhamos a voltar aos caminhos do Senhor. Então você que tá aí, sabe? Volte ao caminho do Senhor, irmãos. Porque, sabe, a gente que é verdadeiramente fiel, a gente nunca se desvia, irmãos. Não tem dessa pra gente. A gente pode vacilar, óbvio, a gente é ser humano, a gente erra. Mas a gente tem que se arrepender e voltar aos caminhos do Senhor, sabe? Viver da melhor forma possível e transmitir os frutos do Espírito, irmãos. Porque na própria palavra de Deus fala em Mateus, aquele que não der fruto, ó... Se não teve nem pro povo de Deus, você acha que vai ter pra gente, irmãos? Nós somos implantados, vocês sabem, né, irmãos? Nós não somos judeus. Nós somos os ímpios. Nós somos os ímpios que fomos implantados pelo amor do Senhor e de uma predestinação que já foi escolhida, que nós já fomos eleitos desde a fundação do mundo, irmãos. Isso aí é desde a fundação do mundo. Nós já fomos escolhidos. Você já foi escolhido para estar ouvindo isso aí, irmãos. Você não é o acaso. Isso não existe. Não existe o acaso. Existe a permissão do Senhor em tudo na nossa vida, irmãos. Isso é uma coisa que já é predeterminada e estabelecida na nossa vida. Entendeu? E agora, para encerrar, para passar para minha irmã, eu vou ler o capítulo 6, que fala da conversão insincera. Vamos lá. Aqui começa do 15, né? Fala: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Isso é Deus falando. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: 1. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Começamos e prossegamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva seródia, para regar a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, ou como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas. Pela palavra da minha boca os matei. E os meus juízos serão como a luz. Pois misericórdia quero, e não sacrifício. Conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança, como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça, manchada de sangue, como hordas de salteadores que espreitam alguém. Assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém, praticam abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminada. Também tu, ó Judá, será ceifada. Então, irmãos, aqui, resumindo tudo, falou tudo. Tudo, irmãos. Aqui fala, ó. Fala, vinde, tornaremos para o Senhor. Então, Deus, ele tá ali, ó, no 15, né? Porque o meu começa do 15. Que é o último capítulo do 5. Que fala, irei e voltarei para o meu lugar, até que reconheçam o culpado e busquem a minha face. Então Deus está esperando, irmãos, que nós reconhecemos a nossa culpa diante de Deus e voltamos ao Senhor. Deus está esperando, Deus está ansioso esperando. Mas vai chegar o dia, porque vinde e tornaremos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou. Então, há esse arrependimento no seu coração. Há esse arrependimento porque você é predestinado a isso, irmãos. A esse arrependimento. Porque tem gente que não vai se arrepender. Tem gente que vai passar a vida inteira errando. Tem gente que vai passar a vida inteira não crendo no Senhor. Isso, irmãos, fique em paz, porque é predestinado a isso. A pessoa é predestinada, porque na própria ali em Coríntios você vai ler lá a passagem de Paulo. Quer aprender sobre o Evangelho do Senhor? Leia Paulo, irmãos. Leia Paulo, olha, não tem erro. Paulo, ele foi um exemplo de vida, irmãos. Tanto que ele fala assim, ó, sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Para alguém falar isso, tem que ter muito culhão. E Paulo foi essa pessoa.
de integridade, de amor, de justiça, irmãos. Quer conhecer o Senhor? Leia a Bíblia, porque a palavra é Deus e a palavra é eficaz. Então, Deus, ele tá nos esperando. Tá nos esperando para que venhamos reconhecer isso da parte do Senhor, né? Porque aí ele fala, ó, ele fez a ferida, ele ligará. Porque é Deus que faz, irmãos. Não é achando que é o diabo, não. As coisas que acontecem na sua vida de errado é por culpa sua e é permissão do Senhor. Não é tudo o diabo, não, irmãos. Não vem achando que tudo é diabo aqui, não. É a nossa atitude de vida que traz isso, não é o diabo. O diabo, ele tá ao nosso derredor, não tá? Esperando a quem possa tragar. Então, quando a gente abre a brecha, ele entra mesmo e faz a festa. E a brecha, quem abre somos nós, não é o diabo que abre a brecha. É nós que abrimos a brecha, não é o diabo. Bota isso na sua cabeça. E aqui ele fala, começamos e prossigamos a conhecer ao Senhor. É isso que nos falta. Conhecimento do Senhor. Conhecereis a verdade vos libertará. O que falta para nós é conhecimento, não é religiosidade. Ah, mas eu conheço o Senhor, eu leio a Bíblia, eu faço isso, eu vou na igreja, fico lá 24 horas por dia na igreja, com o joelho... Gente, isso não muda nada na nossa vida. Se a gente não conhecer o Senhor, isso é mudança de vida, não é externo, gente. Isso é daqui pra fora. É o que tá dentro pra fora, não o que a gente mostra pros outros. Porque em quatro paredes a gente se revela. É a nossa revelação em Cristo. Essa é a questão, irmãos. E isso a gente só consegue quando a gente conhece o Senhor. Isso é através da leitura, da busca, na verdade. Não é da leitura, porque às vezes a gente pode ler a Bíblia e é como se fosse um livro selado, não vai entender nada. Se não tiver a orientação do Espírito Santo. Por isso, gente, nós temos que buscar a Deus. Buscar primeiro o reino de Deus e as demais serão acrescentadas. Então, é isso que nós precisamos, conhecer ao Senhor. E aqui Deus fala, ó, por isso... Não, né? Aí ele fala aqui no 6. Pois misericórdia eu quero, e não sacrifício. Conhecimento de Deus, e não holocausto. Ponto. Não adianta a gente se sacrificar, fazer o jejum de 50 horas, ficar na igreja até outro dia, ficar de joelho 24 horas. Se a gente não tem mudança de vida, irmãos. Deus não quer isso. Deus não quer que você fique morrendo de fome, de sede. Que é tudo... Você só tá morrendo de fome e de sede, só isso. Só isso. Deus não quer que você fique lá 24 horas ajoelhado lá. Deus quer uma mudança sincera, irmãos. Deus quer arrependimento de vida. Deus quer atitude, não sacrifício, não coisas. Deus não precisa das coisas sua. Deus não precisa. Deus não precisa que você esteja lá louvando lá, porque, ó, tem milhares de anjos no céu que louvam ao Senhor 24 horas, irmãos. Deus não precisa do seu sacrifício, ele não precisa de nada disso. Ele precisa do seu coração, irmãos, e isso é outra coisa. É isso que Deus quer de nós hoje, entendeu? Mudança de vida, arrependimento, irmãos, é mudança de vida. É isso que Deus quer de nós, irmãos. Nós não podemos estar no mundo e ser o mundo e falar que é cristão, irmãos, porque é isso que está acontecendo ultimamente. Não tem diferença do cristão para as pessoas que não são cristãs. Não tem diferença nenhuma. Porque, ultimamente, irmãos, a nossa vida é essa, sabe? A gente tem que estar no mundo, mas não deixar o mundo entrar dentro da gente, entendeu? A gente tem que só viver nesse mundo, porque a gente tem que viver, não tem o que fazer. Mas a nossa vida tem que ser em Cristo Jesus. É que Paulo diz, eu não busco mais coisas da terra, eu busco as coisas do alto, de Deus. Né? O meu alvo, ele é Cristo. É isso que a gente tem que alcançar, irmãos. É Cristo, só isso. Sabe, é tão simples. Mas ao mesmo tempo é tão complexo, porque é uma coisa que ela vem de dentro de nós. Nós temos que ter um contrito, sabe? Um coração quebrantado. Isso é de dentro, irmãos. Isso vem aqui, ó. A nossa mente. É aqui, ó. Nosso coração não é aqui, é aqui.
Onde está a sua mente, onde está o seu coração, é onde está seu tesouro. Nosso coração não é esse órgão aqui, que bombeia sangue. Isso aqui, irmãos. A nossa mente tem que ser transformada. Porque os olhos são a luz da alma. É isso, irmãos, que eu queria trazer pra vocês, tá? Vou passar pra minha irmã agora. Amém, glória a Deus. Irmãos, continuando, né, nesse tema, que é um tema muito importante sobre as nossas vidas, né? O arrependimento que a gente tem que ter todos os dias, não é só um dia, mas sim todos os dias, porque todos os dias a gente peca, então todos os dias a gente sempre tem que estar se arrependendo diante de Deus, um arrependimento verdadeiro, né? Genuíno. Não um arrependimento que você fala para Deus que não vai fazer, depois vai lá e faz. E sim um arrependimento de verdade. E Deus conhece. Então eu queria deixar em Mateus 4,17, é o versículo 4, o capítulo 4, versículo 17. É um só que fala: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, irmãos, nós temos que entender que Jesus está voltando, porque a gente vê sinais a cada dia se cumprindo a palavra do Senhor. Só assim, quem não vê é porque não quer. Até ímpios já estão vendo que Jesus está voltando. Mesmo não acreditando, já vê que o mundo já não é mais o mesmo e as coisas já estão se cumprindo, né? Então, nós temos que nos arrepender, porque a gente não sabe a hora que Deus virá e também não sabemos a hora que vamos morrer. Então, nós temos que ter o arrependimento, porque, irmãos, como a gente já falou em outras pregações aqui, em outros temas, quando a gente morre, é você e Deus. Ninguém vai poder te ajudar, você não vai ter tempo de se arrepender, já era. Então, enquanto Deus te deu o fôlego de vida e essa palavra do Senhor chegou à tua vida, se arrependa, porque a gente mesmo sabe aonde estamos errando. Então, a gente tem que nos analisar e não apontar e orar para o Senhor e se arrepender de todo o coração e ser uma pessoa diferente. Porque, irmãos, o arrebatamento pode ser a qualquer momento, qualquer segundo. E tem muitas pessoas também que estão cansadas de tanto ouvir que Jesus vai voltar e Jesus nunca volta. Mas, irmãos, ele voltará quando todo mundo menos esperar. Então, a gente tem que estar atento a tudo, tendo uma vida com Cristo. Que isso que é o que importa na nossa vida, né? Porque se a gente não tem Cristo, do que adianta, né? A gente não vive, porque Jesus é a vida em nós, né? E também queria deixar em Levítico, capítulo 11, versículo 45, que Deus também nos ensina, porque eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Então, irmãos, nós temos que, além de nos arrepender diante de Deus, a gente tem que viver em vida de santidade, uma vida de renúncia, uma vida, irmãos, diferente desse mundo. Como a irmã diz, a gente tem que ser a diferença. A gente tem que viver, não só pregar. A gente tem que analisar tudo, irmãos, porque a nossa vida diária é uma luta. Então, se a gente não vigiar, a gente acaba se perdendo, a gente acaba errando toda hora, a gente acaba se frustrando, a gente acaba se machucando. Então, a gente tem que viver para Cristo, ler a palavra de Deus, como a minha irmã falou assim, buscai ao Senhor, porque o Espírito Santo de Deus vai abrir a sua mente. Ele vai te ensinar a palavra de Deus, porque eu vejo às vezes muitas pessoas comentando em outros vídeos, não nosso, mas de outras pessoas que pregam a palavra do Senhor, que não entende a palavra. Mas por que ela não entende? Porque ela não busca o conhecimento em Deus. Ela não para o tempo da vida dela, Senhor, abre a minha mente espiritual. Ela não ora, ela não é sincera. Aí ela abre a palavra e não entende. Porque, irmão, só vamos entender pela misericórdia e pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Por isso que nós temos que buscar a palavra de Deus. Não só buscá-la, mas entender, compreender e mudar de vida e se arrepender. Porque, irmãos, a gente tem que, igual eu falei, tem que eu tenho arrependimento todos os dias, porque todo dia a gente erra. A gente faz alguma coisa errada, a gente pensa uma coisa errada. Então, todo momento, antes de dormir, eu sempre fiz isso, orar, pedir perdão, porque a gente não sabe se vai acordar vivo. Mas sim, a gente pediu o perdão genuíno, um perdão de verdade.
de sinceridade, porque Deus conhece o coração, então não adianta você mentir, você tá orando, a pessoa tá te escutando, você pedir perdão, não adianta. O verdadeiro arrependimento ele vem do coração, não vem da gente falar, e sim da nossa atitude. E por último, são versículos pequenos, mas que falam com a gente, que mexem na nossa estrutura, que é Apocalipse 22, 14. Fala assim: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Porque, irmãos, ninguém vai entrar na vida eterna pela janela ou pulando o muro. Ninguém, irmãos. Igual eu falei, a partir do momento que você morre, é você e Deus. Aí é o julgamento, né? O juízo final. E aí é suas obras, irmãos. Então ninguém vai entrar na eternidade, na glória com Cristo, pela janela, pelo muro. Ninguém vai. É pela porta. Então Deus fala aqui, ó, bem-aventurado. Bem-aventurado. Aqueles que lavam as suas vestes, que estão aqui vivendo uma vida de santidade. Porque não é fácil ser cristão, não é fácil viver uma vida com Cristo, não, irmãos. Não é fácil, não. A gente erra toda hora, toda segunda. Às vezes a gente pensa umas coisas erradas, a gente fala uma coisa errada, ou as pessoas fazem mal pra gente, a gente pensa coisas erradas. Então, irmãos, nós temos que lavar as nossas vidas. E é através do quê? Do arrependimento, da mudança de vida. Porque, ó, gente, arrependimento é amar a Deus, é obedecer a Deus, é você jamais fazer de novo aquele erro. Então isso é amar. Porque se você se arrepende, você entende que aquilo lá que você fez foi errado e pede perdão para Deus, você sabe que se você fizer de novo vai machucar o Senhor, vai se prejudicar também. Então, obedecer ao Senhor, o arrependimento é amar a Deus. E obedecer também ao Senhor. Porque o arrependimento verdadeiro, irmãos, você não faz de novo. Então, por isso é o arrependimento de nossa vida inteira. Em qualquer área, em qualquer situação. E a gente tem que se arrepender diante de Deus. A gente tem que buscar ao Senhor, irmãos. Entender que só Deus, Ele é Deus, não tem outro além dele. E entender que sem Deus não somos nada. Necessitamos do Senhor. Irmãos, eu já falei em outros vídeos também, não é a gente que precisa, não é Deus que precisa da gente, é nós que precisamos de Cristo para viver, para ser pessoas melhores, para esperar a volta do Senhor. Porque quem realmente, irmãos, está buscando a palavra de Deus, quem realmente busca, vive a palavra do Senhor, irmãos, não vê a hora de Jesus voltar. Porque não vê a hora de estar com Cristo, de ter paz, de ter uma vida genuína, uma vida eterna, de alegria, sem dor, sabe? Então o nosso mundo não é aqui, essas coisas aqui é muito, sabe, nos decepciona demais. E a gente tem que ser firme, porque o nosso Deus, Ele é quem vai fazer justiça por nós também. Ele que vai cuidar, sempre cuida da gente, sempre está ao nosso lado, mesmo a gente achando que não está, Deus está. E é isso, irmãos. O importante é a gente buscar o Senhor, ser a diferença a cada dia, sempre melhorar, porque a gente tem que analisar nós mesmos, né? Como diz a palavra de Deus, não adianta você ficar apontando a vida da outra pessoa, porque você vai ser julgado da mesma medida que você está fazendo. Então a gente tem que olhar pra gente, ver aonde a gente está errando e viver uma vida diferente, né? De obediência, de santidade, de respeito, de justiça. Porque tudo isso, irmãos, o Senhor nos orienta, o Senhor nos ensina. Temos que ser justos, temos que ser pessoas honestas, temos que ser pessoas de amor. E a gente só tem tudo isso através do Espírito Santo de Deus, através de Jesus dentro de nossas vidas. Então, irmãos, que essa palavra venha tocar no coração de vocês, pela permissão do Senhor Jesus, é claro, para que nós venhamos analisar tudo, né? E nos arrepender a cada dia, ser pessoas melhores e esperar pela volta do nosso Senhor Jesus. Amém? E é isso, irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Até o próximo vídeo.